Graça e paz, amados de Deus, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e gostaria de dar continuidade com vocês a respeito do Catecismo Maior de Westminster. Estávamos estudando, no vídeo passado, a respeito dos dois grandes inimigos da Palavra de Deus. Vimos que a Palavra de Deus é inerrante, que é infalível, e vimos dois grandes inimigos que ela possui, que são o liberalismo teológico, que desacredita em todas as obras maravilhosas de Deus, as obras sobrenaturais de Deus na Palavra dele. Nós vimos também as novas revelações, que são justamente o oposto disso, onde acredita que as pessoas hoje continuam a ter revelações tão inspiradas quanto das Sagradas Escrituras. Que essas novas revelações têm a mesma autoridade, têm autoridade doutrinária também, para guiar o povo de Deus, sendo que nós não cremos nessas coisas. Cremos que somente a Escritura, só ela, é inspirada por Deus e tem essa capacidade de guiar tanto na vida comum dos cristãos quanto doutrinariamente o povo de Deus. E hoje responderemos a pergunta de número 4, que é a seguinte: como se demonstra que as Escrituras são palavra de Deus? E a resposta é: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus por sua majestade e pela pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito de seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores, e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras, é juntamente com elas, no coração do homem. É o único capaz de persuadi-lo completamente que elas são realmente palavra de Deus. Então, meus irmãos, se nós olharmos, por exemplo, para um ateu, ele pode olhar para a Escritura, ele pode entender aquilo que a Escritura diz, mas essa Escritura nunca será algo inerrante para ele. Ele interpretará e verá a Escritura como sendo um livro comum, ao contrário daquilo que acontece na vida daqueles que são eleitos por Deus, daqueles que servem a Deus. Porque não é apenas uma leitura corriqueira das Escrituras, mas é uma leitura na presença do Espírito Santo, em que esse Espírito revela coisas que aos olhos humanos são imperceptíveis. E é essa revelação do Espírito Santo, que é dada por ele quando nós lemos as Sagradas Escrituras, que faz com que nós vejamos a glória de Deus, a salvação em Cristo Jesus e essa obra tão maravilhosa que nos alcançou. Então, sem o convencimento do Espírito Santo, é impossível que alguém chegue realmente ao conhecimento que a Bíblia é verdadeiramente palavra de Deus. Por que os liberais não creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque eles não sofreram essa intervenção do Espírito Santo no seu coração. Essa intervenção do Espírito Santo que convence, por exemplo, que a Bíblia ela nos revela o nosso pecado, revela a justiça de Deus e o juízo de Deus sobre os ímpios. Essa revelação que o Espírito Santo dá, que nós somos pecadores e carecemos da graça e da glória de Deus em Cristo Jesus. Então, só a ação do Espírito Santo através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que se demonstra, ela mesma dá testemunho de si, que ela é inerrante, que ela é infalível. E tudo o que ela diz é comprovado. Os seus registros históricos são comprovados no Antigo e no Novo Testamento. As pessoas que recebem essa revelação do Espírito Santo são inspiradas pelo Espírito Santo. Ao escrever as Sagradas Escrituras, elas testificam da glória de Deus, porque pessoas de diferentes contextos não apenas históricos, não apenas de localidade, mas de contexto social, pessoas diferentes, com linguagens diferentes, com perspectivas diferentes, escreveram a respeito do mesmo assunto, de forma a concordar perfeitamente uns com os outros. Isso só pode ser possível pela atuação da graça de Deus através do Espírito Santo, inspirando esses homens e capacitando a escrever aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras. Elas testificam da glória de Deus. Há uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento que é algo sobrenatural. Há um propósito no seu conjunto, como é descrito aqui, e esse propósito trata-se da glória de Deus. A Bíblia não é apenas um livro onde conta histórias variadas de pessoas diferentes, mas é um livro que conta a mesma história. A história de Deus e a história de como Deus decide se revelar e amar o seu povo. Então, a Bíblia não é a história de Sansão,
A Bíblia não é a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, mas a Bíblia é a história de Deus se mostrando a essas pessoas, Deus se revelando a essas pessoas e mostrando que ele deve ser glorificado. Então a Bíblia não é sobre os homens, mas a Bíblia é sobre Deus e como Deus nos ama ao ponto de nos incluir na sua história. E é interessante que a Bíblia não tem apenas um propósito de nos mostrar fatos históricos, eventos históricos, mas ela tem uma perspectiva que tanto nos mostra, nos traz informações importantes, históricas, mas nos dá vida. Ela nos traz redenção. Ela nos mostra como nós podemos ser edificados, aperfeiçoados, ser pessoas melhores, sermos mais semelhantes a Cristo Jesus. E é isso que faz desse livro, da Bíblia Sagrada, o melhor livro de todos, o livro mais importante que rege e guia as nossas vidas. Ele é o manual pelo qual Deus nos dá a se revelar a cada um de nós. Então você pode dizer, eu acredito que há um Deus, mas eu não sei se Deus é realmente o que ele diz ser. Mas isso nós temos perfeitamente revelado através da Sagrada Escritura. A Escritura é Deus se fazendo conhecer. A Escritura é Deus se revelando a nós. Por isso nós devemos amar a Sagrada Escritura. E ela demonstra que ela é palavra de Deus, quando ela testifica pelo Espírito Santo em nosso coração que assim o é. Então, a Bíblia, independente de você crer ou não, ela é palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e não se torna a palavra de Deus. Ela é perfeitamente Deus se revelando ao homem, de contextos diferentes, de formas diferentes, mas é Deus que age em nosso favor, se fazendo conhecer pelas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e que o Senhor venha tocar o seu coração. Se você não crê nele verdadeiramente, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e eu tenho certeza que em algum momento Deus falará ao seu coração.